O suave ronronar do Porsche 911 GT3 ecoava pelas ruas de calçada do Chiado, enquanto Afonso ajustava os seus óculos de sol de designer, o seu reflexo no retrovisor revelando um homem de 28 anos com traços impecáveis, mas olhos vazios. O seu telemóvel de última geração vibrou na consola. Correspondência importante recebida. Afonso franziu o sobrolho, pressionando o acelerador. O vento chicoteava o seu cabelo perfeitamente penteado enquanto ele serpenteava pelo trânsito de Lisboa, como se pudesse fugir àquela mensagem e ao que ela pudesse significar. Um outdoor gigante captou a sua atenção. Ricardo Pereira anuncia fusão bilionária. A foto austera de um homem de meia idade olhava de volta para ele. Afonso pisou o acelerador com força, ultrapassando o limite de velocidade. Ao chegar ao seu apartamento penthouse, com vista para o Tejo, o silêncio saudou-o. As paredes brancas decoradas com obras de arte caras pareciam zombar da sua solidão. Serviu-se de um uísque caro, contemplando a cidade através da janela panorâmica. Um envelope de cor creme repousava na mesa de centro, destacando-se na decoração minimalista. Afonso olhou para ele por um longo tempo antes de o abrir com dedos hesitantes. É cordialmente convidado para celebrar o casamento de Ricardo Pereira e... As palavras dançaram diante dos seus olhos. O copo de uísque tremeu na sua mão e ele esvaziou-o de um só gole. A memória transportou-o de volta 15 anos. Afonso, com 13 anos, vestido de preto, olhava para um caixão coberto de flores. Ao seu lado, Ricardo permanecia impassível, uma mão no ombro do filho, mas os olhos fixos no telemóvel. Pai sussurrou. Afonso, a voz a tremer. A mãe não vai voltar, pois não? Ricardo finalmente olhou para o filho, os olhos vermelhos, mas secos. Não, Afonso, ela não vai. Mas temos de ser fortes agora. Antes que Afonso pudesse responder, o telemóvel de Ricardo vibrou. Com um olhar de desculpa, ele afastou-se para atender, deixando Afonso sozinho em frente ao caixão da sua mãe. De volta ao presente, Afonso cambaleou até ao bar e serviu-se de outra bebida. O líquido âmbar queimou-lhe a garganta, mas não conseguiu apagar a dor da memória. Outra recordação impôs-se. Afonso, aos 16 anos, recebendo um troféu de primeiro lugar no tênis. As bancadas estavam cheias, mas o lugar reservado para Ricardo permanecia vazio. No balneário, mais tarde, Afonso encontrou uma nota curta. Parabéns, filho. Desculpa não poder estar aí. Reunião importante. Pai. O troféu acabou esquecido numa caixa, juntamente com inúmeras outras memórias de momentos não partilhados. Afonso pegou no seu telemóvel, os dedos pairando sobre o número de Ricardo. Por um momento, hesitou, mas depois a raiva e a mágoa rugiram de volta. Atirou o telemóvel para o sofá e voltou a focar-se no convite. Com um gesto brusco, amarrotou o papel caro e atirou-o para o seu caixote do lixo de designer minimalista. Que se lixe, murmurou, pegando novamente no telemóvel. Olá, Manuel. Vamos sair esta noite? Aquele clube novo, sim. Traz as raparigas. Horas mais tarde, Afonso encontrava-se numa discoteca exclusiva em Lisboa, rodeado por modelos e celebridades. A música pulsava, as luzes piscavam e o champanhe fluía livremente. Ele sorria e flertava, mas os seus olhos permaneciam distantes. Uma modelo loira inclinou-se, sussurrando-lhe ao ouvido. Pareces triste. Queres falar sobre isso? Por um momento, Afonso considerou, mas depois forçou um sorriso sedutor. Triste? Eu? Impossível. Não quando estou contigo. Ele puxou-a para mais perto, afogando os seus pensamentos em mais um copo de champanhe. A noite avançou e Afonso perdeu-se cada vez mais na festa. Cada bebida, cada riso forçado, cada flerte vazio era uma tentativa de preencher o vazio crescente no seu peito. Mas quanto mais tentava, mais vazio se sentia. Quando o sol começou a nascer, Afonso encontrava-se de volta no seu apartamento vazio. Cambaleou até a luxuosa casa de banho, olhando para o seu reflexo no espelho. O homem que o encarava parecia um estranho. Olhos vermelhos,
cabelo despenteado, uma sombra da juventude promissora que outrora fora. Os seus olhos pousaram numa foto emoldurada na prateleira. Nela, um Afonso mais novo sorria entre Ricardo e a sua mãe, Helena. Foi o último aniversário que passaram juntos antes que a doença levasse a sua mãe e o trabalho consumisse o seu pai. Com mãos trêmulas, Afonso pegou na foto. Os seus dedos traçaram o rosto sorridente da sua mãe e, por um momento, sentiu o peso da sua ausência como se fosse ontem. Uma lágrima solitária deslizou pelo seu rosto, pousando no vidro da moldura. — Por que nos deixaste, mãe? Sussurrou ele para o silêncio do apartamento. Por que é que ele escolheu o trabalho em vez de mim? Afonso arrastou-se para a sua cama king size, ainda a segurar a foto. Enquanto o sono o dominava, memórias e sonhos misturavam-se. Ele via a sua mãe a sorrir, a chamá-lo para um abraço. Via Ricardo a afastar-se, de costas voltadas. E via-se a si mesmo, preso entre os dois, incapaz de alcançar nenhum deles. O convite amarrotado no lixo parecia sussurrar promessas de um futuro diferente, de pontes que poderiam ser reconstruídas. Mas Afonso, na sua teimosia e mágoa, escolheu ignorar esse chamado, preferindo afundar-se ainda mais no conforto ilusório da sua vida oca. O sol nasceu sobre Lisboa, prometendo um novo dia, mas para Afonso era apenas mais um dia para preencher com distrações vazias, fugindo de um passado que se recusava a ficar enterrado e de um futuro que temia enfrentar. Enquanto o resto do mundo acordava para outro dia de possibilidades, Afonso Pereira, herdeiro de um império e faminto de afeto, permanecia preso na sua gaiola dourada, incapaz de voar em direção à liberdade que o perdão e a reconciliação poderiam oferecer. O convite de casamento, amarrotado e esquecido, era mais do que apenas um pedaço de papel. Era um símbolo de todas as escolhas não feitas, de todas as palavras não ditas e de todos os abraços nunca dados. E enquanto Afonso se afundava num sono agitado, o mundo continuava a girar, indiferente à guerra que se travava no coração de um homem dividido entre o medo da mudança e o desejo desesperado de conexão. O Porsche de Afonso deslizava pelas ruas de Lisboa, o rugido do motor abafando os sons da cidade. Os seus olhos, escondidos atrás de óculos de sol caros, mal registavam a paisagem em mudança à sua volta. Edifícios opulentos deram lugar a estruturas mais modestas, depois a bairros degradados que se agarravam às encostas das colinas. Ele estava perdido, tanto literal como figurativamente. GPS estúpido murmurou, batendo no painel. A festa na mansão do seu amigo deveria ter começado há 1 hora, mas Afonso não fazia ideia de onde estava. Foi então que as viu. 2 meninas, nada mais do que sombras na luz fraca de um beco de Alfama, sentadas no passeio rachado. A mais nova, que não podia ter mais de 4 anos, segurava um urso de peluche maltratado. A mais velha, talvez com 6 anos, segurava um copo de plástico, estendendo-o ocasionalmente aos poucos peões que passavam. Afonso abrandou, algo naquela cena prendendo a sua atenção. Parou o carro, ignorando os olhares curiosos e invejosos dos locais. As meninas notaram-no imediatamente. A mais velha levantou-se, puxando a irmã. Hesitantes, aproximaram-se do carro reluzente, um contraste gritante com o mundo à sua volta. — Senhor, tem alguma moeda? A voz da menina mais velha era suave, quase um sussurro. Afonso baixou o vidro, examinando as duas mais de perto. O seu coração apertou-se com os detalhes que a distância tinha escondido. A menina mais velha tinha olhos grandes e expressivos, um castanho profundo que lembrava Afonso de alguém, embora não conseguisse identificar quem. O seu cabelo escuro estava emaranhado e sujo, caindo em caracóis desgrenhados à volta dos seus ombros finos. Usava uma t-shirt desbotada, demasiado grande para o seu corpo pequeno, e uns calções rasgados que mal se seguravam na sua cintura. A menina mais nova escondia-se parcialmente atrás da irmã, agarrando o urso de peluche como se fosse um escudo. Os seus olhos, de um azul surpreendente, estavam arregalados de medo e curiosidade. Usava um vestido que outrora devia ter sido rosa, mas agora era cinzento de sujidade. — Como te chamas?
Afonso ouviu-se a perguntar, a sua voz mais suave do que o habitual. A menina mais velha hesitou, olhando em volta como se procurasse a permissão de alguém. Sofia respondeu finalmente. E esta é a minha irmã, Inês. Afonso sentiu algo desconhecido no peito, uma emoção que não conseguia nomear. Onde estão os vossos pais? Pais? Sofia baixou o olhar, os dedos a apertar o copo de plástico. A nossa mãe, ela foi procurar trabalho. Já passaram 3 dias. O pesado silêncio que se seguiu estava carregado de implicações que Afonso não queria considerar. Tem fome? As palavras escaparam-lhe da boca antes que pudesse pensar. Os olhos de Sofia iluminaram-se por um momento, mas a desconfiança logo regressou. Não devemos ir com estranhos, murmurou ela. Afonso sentiu uma pontada do que? A admiração? Ali estava uma criança faminta e sem abrigo, a lembrar-se de regras de segurança. Está certo, concordou ele. Que tal isto? Eu vou àquela pastelaria ali e trago-vos algo. Vocês ficam aqui, onde é seguro. Sofia considerou a oferta por um momento e depois acenou lentamente com a cabeça. Minutos depois, Afonso regressou com sacos cheios de sanduíches, batatas fritas e refrigerantes. Os olhos das meninas arregalaram-se com a quantidade de comida. Tudo isto para nós? Inês falou pela primeira vez, a sua voz pequena e incrédula. Afonso acenou com a cabeça, sentindo uma onda de emoção enquanto as meninas devoravam a comida como se pudesse ser a sua última refeição. E talvez, pensou ele sombriamente, pudesse ter sido. Enquanto as meninas comiam, Afonso observava-as, o coração em tumulto. Parte dele queria voltar para o carro e fugir, regressar ao seu mundo de festas e luxo, onde crianças famintas nas ruas eram apenas manchetes ocasionais. Mas outra parte, uma parte que ele mal reconhecia, não conseguia abandoná-las. Vocês têm um lugar para dormir? Deu por si a perguntar. Sofia, com a boca cheia de batatas fritas, apontou para o beco. Afonso seguiu o seu olhar e viu um pedaço de cartão encostado a uma parede. O seu estômago revirou-se. E se eu vos levasse para um lugar seguro? Só por esta noite. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las. As meninas trocaram olhares. Inês agarrou o braço da irmã, os seus olhos azuis cheios de medo. Eu não vos vou fazer mal, apressou-se Afonso a dizer. Prometo. Só quero ajudar. Sofia estudou o seu rosto por um longo momento. Afonso sentiu como se aqueles olhos castanhos pudessem ver através dele, avaliando cada intenção. Está bem, disse ela finalmente, mas só por esta noite. O alívio que Afonso sentiu foi inesperado e avassalador. Ajudou as meninas a entrar no carro, notando como pareciam pequenas e frágeis contra os assentos de couro. Conduzindo de volta para a parte mais rica de Lisboa, Afonso não conseguia deixar de olhar para o espelho retrovisor a cada poucos segundos. Sofia abraçava Inês, ambas a olhar pelas janelas com uma mistura de medo e admiração. Afonso não tinha ideia do que estava a fazer, nem por que se importava. Tudo o que sabia era que, pela primeira vez em muito tempo, o vazio dentro do seu peito parecia um pouco menos vasto. Quando chegaram ao seu penthouse, as meninas ficaram de boca aberta. Inês agarrou-se à mão de Sofia, os olhos enormes, enquanto observava o átrio luxuoso. — O senhor vive aqui? Perguntou Sofia, a sua voz num sussurro reverente. Afonso acenou com a cabeça, subitamente consciente de cada objeto caro, cada peça de arte, cada centímetro de privilégio e excesso na sua casa. Podem tomar um banho, se quiserem, ofereceu ele, mostrando-lhes a casa de banho principal. Há toalhas limpas ali. As meninas olharam para a enorme banheira como se fosse uma piscina. Inês soltou uma pequena gargalhada, a primeira que Afonso lhe ouvira. Enquanto as meninas tomavam banho, Afonso vasculhou os seus armários, encontrando algumas t-shirts velhas que poderiam servir de camisas de noite improvisadas. Também preparou o quarto de hóspedes, sentindo-se estranhamente nervoso. Quando Sofia e Inês saíram da casa de banho, limpas e com o cabelo molhado,
Pareciam crianças completamente diferentes. Afonso sentiu um nó na garganta ao ver os seus rostos claramente pela primeira vez, livres da sujidade da rua. Devem estar cansadas, disse ele suavemente. Há uma cama pronta para vocês ali. As meninas seguiram-no até ao quarto de hóspedes, os olhos a arregalarem-se para a cama king size. Tudo isto para nós? Perguntou Inês, incrédula. Afonso acenou com a cabeça, uma onda de emoção que não conseguia explicar a invadi-lo. Durmam bem, disse ele, virando-se para sair. Senhor. A voz de Sofia fê-lo parar. Obrigada. Afonso engoliu em seco, incapaz de responder. Fechou a porta silenciosamente atrás de si e caminhou para a sala de estar, desabando no sofá. O que estava ele a fazer? Por que se importava tanto com estas crianças que mal conhecia? E o que faria de manhã? Enquanto o anoitecer caía sobre Lisboa, Afonso Pereira, o playboy rico e despreocupado, encontrava-se em território desconhecido. Pela primeira vez em anos, importava-se com algo para além de si mesmo. E isso assustava-o mais do que qualquer outra coisa. A Aurora encontrou Afonso sentado na varanda do seu penthouse, uma chávena de café intocado a arrefecer ao seu lado. Os seus olhos estavam fixos na cidade, a despertar lá embaixo, mas a sua mente estava no quarto de hóspedes, onde Sofia e Inês dormiam. O convite de casamento amarrotado jazia na mesa de centro, um lembrete silencioso do evento que ele estava determinado a ignorar. Então, uma ideia atingiu-o como um relâmpago. E se, murmurou Afonso para si mesmo, um plano louco a formar-se na sua mente. Levar as meninas ao casamento seria a última coisa que o seu pai esperaria. Seria o choque perfeito, a forma ideal de arruinar o dia perfeito de Ricardo. Mas assim que o pensamento lhe atravessou a mente, uma onda de culpa varreu-o. Usar crianças inocentes para a sua vingança mesquinha. Teria ele chegado a esse ponto? O som de passos suaves tirou-o dos seus pensamentos. Sofia apareceu na porta, ainda sonolenta, mas alerta. — Bom dia, senhor! Disse ela timidamente. — Bom dia, Sofia, respondeu Afonso, forçando um sorriso. — Dormiste bem? Ela acenou com a cabeça, os seus olhos a percorrer a vista da cidade. — Nunca dormi numa cama tão macia, confessou ela. O coração de Afonso apertou-se. Antes que pudesse impedir-se, as palavras saíram-lhe da boca. E se? E se pudesses dormir em camas macias todos os dias? Os olhos de Sofia arregalaram-se, uma mistura de esperança e ceticismo. O que quer dizer? Afonso respirou fundo. Agora ou nunca. Tenho uma proposta para ti e para a Inês. Vai haver um grande evento daqui a uns dias, um casamento. Se vierem comigo, prometo que terão boa comida, roupas novas e um lugar seguro para ficar por um tempo. Sofia estudou-o com um olhar demasiado sábio para a sua idade. Por que nos quer ajudar? A pergunta apanhou Afonso de surpresa. Por que, de facto? Ele não podia admitir os seus motivos egoístas, não a esta criança que já tinha sofrido tanto. Porque é a coisa certa a fazer, respondeu ele finalmente, surpreendido ao descobrir que uma parte de si acreditava mesmo nisso. Sofia pareceu ponderar por um momento. Tenho de falar com a Inês, disse ela por fim. Afonso acenou com a cabeça, observando-a sair. Perguntou-se quando foi a última vez que tomou uma decisão tão importante como a que esta menina de 6 anos estava prestes a tomar. Minutos depois, Sofia regressou com Inês, que ainda se agarrava ao seu urso de peluche gasto. Nós concordamos, anunciou Sofia, a sua pequena voz firme. Mas temos uma condição. Afonso arqueou uma sobrancelha, curioso. Qual é? Se quisermos ir embora a qualquer momento, o senhor deixa-nos ir. Promete? A maturidade e a cautela na voz de Sofia fizeram o coração de Afonso doer. Prometo, disse ele solenemente. Com o acordo selado, os dias seguintes passaram num turbilhão de preparativos. Afonso levou as meninas às compras de roupa nova, observando com uma mistura de divertimento e tristeza os seus rostos a iluminarem-se com cada peça nova e limpa.
No salão de beleza, Inês riu-se enquanto a cabeleireira lhe encaracolava o cabelo loiro, enquanto Sofia observava de olhos arregalados o seu cabelo escuro a ser lavado e aparado. Durante as refeições, Afonso observava as meninas a saborear cada dentada, como se cada refeição pudesse ser a última. Deu por si a desejar poder apagar as memórias de fome e privação que claramente as assombravam. Mas à medida que o dia do casamento se aproximava, o conflito interno de Afonso crescia. Parte dele ainda via as meninas como peões no seu esquema de vingança contra o pai. No entanto, outra parte, uma parte que crescia com cada sorriso de Inês e cada olhar pensativo de Sofia, começava a preocupar-se genuinamente com o bem-estar delas. Na noite anterior ao casamento, enquanto as meninas dormiam, Afonso deu por si a olhar para o seu reflexo no espelho da casa de banho. "O que estás a fazer?" murmurou para si mesmo. "Elas não são brinquedos, não são armas para usar contra o teu pai." Mas então a imagem de Ricardo, sempre ausente, sempre a priorizar o trabalho em detrimento da família, brilhou na sua mente. A raiva e a mágoa que reprimira durante anos ameaçaram sufocá-lo. "Ele merece", disse Afonso ao seu reflexo, os punhos cerrados. "Ele merece aprender o que realmente importa na vida." Agarrando-se a essa justificação frágil, Afonso foi para a cama, os seus sonhos uma mistura confusa de sorrisos de crianças e o olhar reprovador do seu pai. Na manhã do casamento, Afonso ajudou Sofia e Inês a vestir os seus vestidos novos. Enquanto penteava o cabelo de Inês, notou Sofia a observá-lo no espelho. "Está tudo bem, senhor?" perguntou ela em voz baixa. Afonso forçou um sorriso. "Claro, por que não estaria?" Sofia encolheu os ombros, mas os seus olhos revelaram que não estava convencida. "Pareces triste." Um nó subiu à garganta de Afonso. Como podia esta criança ver através dele tão facilmente? "Estou só a pensar", respondeu ele vagamente. Enquanto se dirigiam para o carro, Afonso sentiu o peso das suas ações mais pesadamente do que nunca. Estava mesmo prestes a usar estas crianças inocentes como peças na sua vingança. No entanto, ao mesmo tempo, não lhes estava a oferecer uma oportunidade de uma vida melhor? Com Sofia e Inês acomodadas no banco de trás, vestidas como pequenas princesas, Afonso ligou o motor. Enquanto conduzia em direção à igreja, não conseguia deixar de se perguntar se estava a cometer o maior erro da sua vida, ou, paradoxalmente, a fazer algo verdadeiramente bom pela primeira vez. O conflito no seu coração era tangível, mas não havia como voltar atrás. Para o bem ou para o mal, Afonso estava prestes a mudar não só a sua vida, mas a de todos os outros. E enquanto a igreja se avistava no horizonte, ele só podia esperar que, de alguma forma, tudo acabasse bem. O som de risos de crianças ecoava pelo luxuoso centro comercial, um contraste impressionante com o ambiente de resto austero. Afonso observava com uma mistura de divertimento e desconforto enquanto Sofia e Inês corriam de montra em montra, os olhos arregalados com o brilho e o glamour que nunca tinham experimentado. "Olha, Sofia!" exclamou Inês, apontando para um vestido rosa brilhante. "É igual ao da princesa do filme." Sofia sorriu para a irmã mais nova, mas Afonso notou uma sombra a cruzar-lhe os olhos, o olhar de alguém forçado a crescer demasiado depressa. "Vamos, meninas", chamou Afonso, tentando manter o tom leve. "Podem escolher o que quiserem." As palavras mal tinham saído da sua boca quando se apercebeu do seu impacto. Inês guinchou de alegria, mas Sofia parou, olhando para Afonso com uma mistura de desconfiança e esperança. "Tudo?" perguntou ela, a sua voz pouco acima de um sussurro. Afonso engoliu em seco, sentindo a gravidade do que acabara de dizer. "Sim, tudo." Nas horas que se seguiram, Afonso observou as meninas a serem transformadas. Vestidos elegantes, sapatos brilhantes, pequenas tiaras e colares delicados. Tudo o que duas meninas podiam sonhar. Mas foram as pequenas coisas que realmente o impressionaram. Inês chorou de alegria ao receber um novo urso de peluche, abraçando-o como se fosse o tesouro mais precioso da terra.
Sofia, por outro lado, ficou fascinada por um simples pente, passando os dedos reverentemente pelos seus dentes. A mãe costumava pentear-me o cabelo todas as noites, murmurou Sofia, quase para si mesma, antes de... Ela não terminou a frase. Não precisava. Afonso sentiu o coração apertar-se. O que aconteceu à tua mãe? Deu por si a perguntar, a sua voz gentil. Sofia olhou para Inês, que estava ocupada a experimentar sapatos de princesa, antes de responder. Ela disse que ia procurar trabalho, que voltava logo. Mas já passou tanto tempo. Uma onda de culpa abateu-se sobre Afonso. Ali estavam duas crianças vulneráveis, abandonadas, e ele estava a pensar em usá-las para a sua vingança mesquinha. Mas então a imagem do seu pai surgiu na sua mente, sempre ausente, sempre a colocar o trabalho em primeiro lugar. Talvez, justificou ele, esta fosse uma lição que Ricardo precisava de aprender. O resto do dia foi um turbilhão de atividades. Cabeleireiro, manicura, até maquilhagem leve para as meninas. Afonso observava, cativado, enquanto Sofia e Inês se transformavam em pequenas princesas. No salão, enquanto uma estilista encaracolava o cabelo de Inês, Sofia virou-se para Afonso. — Por que está a fazer tudo isto por nós? Perguntou ela, o seu olhar penetrante fixo nele. Afonso hesitou. Como poderia explicar os seus motivos complicados a uma criança? — Quero ajudar, disse ele finalmente, sentindo-se hipócrita. Sofia estudou-o por um longo momento antes de acenar lentamente com a cabeça. Obrigada, disse ela simplesmente, mas havia uma profundidade nas suas palavras que fez Afonso sentir-se ainda mais culpado. Com o passar do dia, Afonso ficou cada vez mais encantado com as meninas. Inês, com a sua maravilha infantil e riso contagiante, lembrava-o de um tempo mais simples, quando ele era jovem e o mundo parecia cheio de magia. Sofia, com a sua maturidade para além da idade e o seu olhar observador, despertou nele um instinto protetor que ele nunca soube que tinha. Durante o jantar num restaurante chique, Afonso observou as meninas a saborear cada dentada de comida gourmet como se pudesse ser a sua última refeição. O contraste entre o luxo à sua volta e a óbvia privação que as meninas tinham sofrido revirava-lhe o estômago. — Gostaram do dia? Perguntou Afonso, tentando manter o tom animado. Inês acenou com entusiasmo, a boca manchada de gelado de chocolate. Sofia, no entanto, olhou para Afonso com uma expressão séria. — Foi o melhor dia das nossas vidas, disse ela suavemente. — Mas... incitou Afonso, sentindo o coração acelerar. — Mas não vai durar, pois não? Terminou Sofia, os seus olhos a refletir uma compreensão dolorosa, demasiado profunda para a sua tenra idade. Afonso sentiu como se tivesse levado um soco. Como poderia dizer-lhe que sim, que tudo isto era temporário, que as estava a usar para os seus próprios fins egoístas? Vamos apenas aproveitar o momento, está bem? Disse ele finalmente, odiando-se por se esquivar a pergunta. Naquela noite, de volta ao apartamento, Afonso aconchegou as meninas na cama. Inês adormeceu quase instantaneamente, agarrada ao seu novo urso de peluche. Sofia, no entanto, permaneceu acordada, os seus olhos fixos em Afonso. — Obrigada por hoje, sussurrou ela. Fizeste a Inês tão feliz. Afonso sentiu um nó na garganta. — E tu? Perguntou ele. — Estás feliz? Sofia hesitou. — Estou grata, respondeu ela finalmente. Mas o quê? Tenho medo do que vai acontecer a seguir, quando tudo isto acabar. As palavras de Sofia atingiram Afonso como um comboio. Deu por si incapaz de responder, apenas capaz de dar um beijo gentil na testa da menina antes de sair do quarto. Sozinho na sala de estar, Afonso serviu um generoso copo de uísque, as suas mãos a tremer ligeiramente. O que estava ele a fazer? Como podia sequer considerar usar estas crianças inocentes no seu jogo de vingança? Mas então a imagem do convite de casamento do seu pai brilhou na sua mente. Anos de raiva e mágoa reprimidas ameaçaram sufocá-lo. Afonso passou uma noite sem dormir, dividido entre a sua consciência e o seu desejo de vingança. Quando o sol finalmente nasceu, ele tinha tomado a sua decisão.
Para o bem ou para o mal, levaria Sofia e Inês ao casamento. No entanto, enquanto se preparava para o grande dia, Afonso não conseguia livrar-se da sensação de que estava prestes a cruzar uma linha da qual não haveria retorno. O Porsche de Afonso parou suavemente em frente à imponente igreja. Por um momento, ele ficou quieto, as mãos a agarrar o volante com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. No banco de trás, Sofia e Inês sentavam-se em silêncio, os seus olhos arregalados com a grandiosidade do edifício. Lembrem-se, disse Afonso, a sua voz tensa. Vocês são as minhas convidadas especiais. Fiquem perto de mim, está bem? Sofia acenou solenemente, enquanto Inês agarrava a mão da irmã. Afonso respirou fundo, tentando acalmar o seu coração acelerado. Era agora ou nunca. Ao abrir a porta do carro, a conversa dos convidados que chegavam inundou o interior anteriormente silencioso. Afonso ajudou as meninas a sair, notando como pareciam pequenas e vulneráveis nos seus vestidos elegantes. Por um breve momento, considerou dar meia volta e fugir, mas era tarde demais. Os primeiros sussurros começaram no momento em que puseram os pés no passeio. As cabeças viraram-se, olhares curiosos e confusos seguiram o trio enquanto se dirigiam para a entrada da igreja. Afonso podia ouvir os murmúrios. Quem são aquelas crianças? O Afonso, o playboy com duas meninas? O que se passa? Serão filhas dele? Meu Deus, que escândalo! Afonso manteve a cabeça erguida, guiando Sofia e Inês com uma mão gentil nas suas costas. Podia sentir Sofia a ficar tensa sob o seu toque, os seus olhos atentos a observar tudo à sua volta. Inês, pelo contrário, parecia encantada com a atenção, um pequeno sorriso nos lábios. Ao entrarem na igreja, o murmúrio tornou-se mais alto. Convidados elegantemente vestidos interromperam as suas conversas para olhar para a chegada inesperada. Afonso sentiu uma mistura de satisfação e apreensão ao ver o choque nos rostos da alta sociedade de Lisboa. Então, ele viu o seu pai. Ricardo Pereira estava no altar, a falar com o padre. Ao ouvir o silêncio súbito que se abateu sobre a igreja, ele virou-se. Os seus olhos encontraram primeiro os de Afonso, e uma mistura de surpresa e irritação atravessou o seu rosto. Mas depois, o seu olhar pousou nas meninas. O mundo pareceu congelar. Ricardo empalideceu, os seus olhos fixos em Sofia. Era como se tivesse visto um fantasma. A sua boca abriu-se ligeiramente, as palavras a morrerem nos seus lábios. Afonso observava, hipnotizado, enquanto uma torrente de emoções passava pelo rosto do seu pai. Choque, reconhecimento, medo e culpa. Sofia, sentindo a intensidade do olhar de Ricardo, encolheu-se ligeiramente atrás de Afonso. Mas não quebrou o contacto visual, o seu rosto jovem curioso. O momento foi quebrado pela chegada da noiva. Carolina, radiante no seu vestido branco, parou abruptamente ao ver a cena diante dela. Os seus olhos estreitaram-se para Afonso, depois arregalaram-se ao ver as meninas. — Mas que raio se passa aqui? Sibilou ela, a sua voz baixa, mas a ferver de tensão. Ricardo pareceu sair do seu transe, piscando rapidamente. Virou-se para Carolina, forçando um sorriso. — Nada, querida. Apenas uma surpresa inesperada. Mas os seus olhos continuavam a desviar-se para Sofia, como se não pudesse evitar. A cerimônia começou, mas a tensão crepitava no ar. Afonso levou as meninas para um banco da frente, consciente dos olhares que o seguiam. Podia ver o seu pai no altar, a tentar concentrar-se nas palavras do padre, mas o seu olhar continuava a derivar para Sofia. Inês, alheia à atenção, estava encantada com a beleza da igreja. Sussurrava excitadamente a Sofia sobre os vitrais coloridos e as flores elaboradas. Sofia, no entanto, permanecia em silêncio, os seus olhos a alternar entre Afonso e Ricardo. À medida que a cerimônia avançava, os convidados começaram a sussurrar uns com os outros. Quem são aquelas crianças? Por que é que o noivo parece tão perturbado? Isto deve ser alguma manobra do Afonso. Ele sempre foi problemático.
Afonso fez o seu melhor para ignorar os comentários, mantendo a sua expressão neutra. Por dentro, porém, era um turbilhão. A reação do seu pai não era bem o que ele esperava. Havia algo mais a acontecer, algo que ele ainda não conseguia decifrar. Quando chegou a hora dos votos, Ricardo hesitou. Os seus olhos encontraram os de Afonso, depois desviaram-se para Sofia. Por um segundo, pareceu que ele poderia parar tudo. Mas depois, com um esforço visível, virou-se para Carolina e começou as suas promessas. Carolina, por sua vez, lançava olhares furtivos na direção de Afonso e das meninas enquanto recitava os seus votos, a sua voz a tremer ligeiramente, a confusão e a irritação evidentes. Finalmente, o padre declarou-os marido e mulher. O aplauso que se seguiu foi hesitante, como se os convidados não tivessem a certeza se deviam celebrar ou não. Enquanto os recém-casados caminhavam pelo corredor, Ricardo parou brevemente, ao passar por Afonso e as meninas. Os seus olhos encontraram novamente os de Sofia, uma emoção fugaz a atravessar o seu rosto. "Precisamos de falar", murmurou ele a Afonso, a sua voz baixa e urgente. Afonso acenou com a cabeça, sentindo tanto triunfo como apreensão. O seu plano tinha funcionado, de certa forma. Tinha perturbado o dia perfeito do seu pai. Mas a reação de Ricardo insinuava que havia muito mais nesta história do que Afonso tinha antecipado. Enquanto os convidados se preparavam para a recepção, Afonso sentiu Sofia a puxar-lhe a manga. "Aquele homem", disse ela, na sua voz pequena mas clara. Por que é que ele não parava de olhar para mim daquela maneira? Afonso engoliu em seco, sem saber como responder. "Não sei", Sofia disse ele finalmente. "Mas vamos descobrir." Conduzindo as meninas para fora da igreja, Afonso não conseguia livrar-se da sensação de que tinha aberto a caixa de Pandora. O que quer que acontecesse a seguir, ele sabia que nada voltaria a ser o mesmo. O sol brilhava intensamente lá fora, um contraste gritante com a atmosfera pesada dentro da igreja. Afonso respirou fundo, preparando-se para o que estava para vir. A verdadeira tempestade, ele sabia, estava apenas a começar. A recepção de casamento estava em pleno andamento no luxuoso salão do hotel. Copos de champanhe tilintavam, risos elegantes ecoavam e a orquestra tocava suavemente ao fundo. Para Afonso, no entanto, tudo parecia distante, como se estivesse a assistir por detrás de um vidro embaciado. Os seus olhos estavam fixos no seu pai, Ricardo, que circulava entre os convidados com um sorriso forçado, a sua nova esposa, Carolina, no braço. Mas Afonso notou os olhares furtivos que Ricardo continuava a lançar na direção de Sofia e Inês, que estavam sentadas numa mesa próxima, fascinadas pelos elaborados doces à sua frente. Durante um desses olhares, Ricardo finalmente encontrou o olhar de Afonso. Com um aceno quase imperceptível, desculpou-se de um grupo de convidados e dirigiu-se a um canto mais isolado do salão. Afonso compreendeu o sinal e seguiu-o. "Mas que raio pensas que estás a fazer?" sibilou Ricardo no momento em que ficaram fora do alcance dos ouvidos. O seu rosto estava vermelho, uma veia a pulsar na sua têmpora. Afonso cruzou os braços, mantendo o rosto neutro. "A dizer olá ao meu pai no seu casamento. Não era isso que querias?" Ricardo lançou um olhar rápido às meninas, antes de se virar novamente para Afonso. "Não te faças de parvo. De onde vieram essas crianças?" A intensidade na voz do seu pai surpreendeu Afonso. Havia algo ali, para além da mera raiva por ter o seu grande dia estragado. "Por que é que isso te importa tanto?" retorquiu Afonso, observando o pai de perto. Ricardo hesitou, os seus olhos a desviarem-se novamente para Sofia. "É só que elas não deviam estar aqui. Isto não é lugar para miúdas da rua." Mas havia um tremor na sua voz, uma hesitação que Afonso nunca tinha ouvido antes. "Engraçado", disse Afonso, inclinando-se para mais perto. "Pareces particularmente interessado na Sofia." "Por quê?" O rosto de Ricardo ficou visivelmente pálido. Eu não sei do que estás a falar." Uma suspeita súbita inflamou-se na mente de Afonso. "Pai,
O que é que não me estás a contar? Antes que Ricardo pudesse responder, Carolina apareceu ao seu lado, o seu sorriso tenso a mal disfarçar a sua irritação. Querido, os Mendonça estão a perguntar por ti. Ah, olá, Afonso acrescentou ela, o seu tom gélido. Ricardo pareceu aliviado com a interrupção. Claro, vamos. Afonso, continuamos esta conversa mais tarde. Enquanto o casal se afastava, Afonso não pôde deixar de notar como o seu pai parecia ansioso, quase assustado. Ao regressar para junto das meninas, Afonso notou Sofia com um ar inquieto. Os seus grandes olhos perscrutavam a multidão com um desconforto crescente. — Estás bem? Perguntou ele, agachando-se ao seu lado. Sofia mordeu o lábio antes de responder. Aquele homem, o teu pai, ele não para de olhar para mim. Por quê? Afonso sentiu um nó formar-se no seu estômago. Não tenho a certeza, Sofia, mas vou descobrir, está bem? Inês, alheia à atenção, puxou a manga de Afonso. Posso comer outro pastel? Ele forçou um sorriso. Claro, princesa, só não exageres. Com o passar da tarde, Afonso ouviu os sussurros e murmúrios dos convidados. Alguns aproximaram-se dele com uma curiosidade mal disfarçada, fazendo perguntas pontuais sobre as meninas. Afonso aparou-as com respostas vagas, sentindo a tensão aumentar. A certa altura, ouviu uma conversa próxima. Viste como o Ricardo ficou pálido quando viu aquela menina mais velha? Sim, e ele não consegue parar de olhar para ela. Achas que... Não sejas ridícula. O Ricardo nunca... O coração de Afonso batia forte. O que estavam eles exatamente a insinuar? Então, ele notou Ricardo a aproximar-se novamente, desta vez sozinho. O seu pai parecia ter envelhecido anos em apenas algumas horas. Rugas profundas marcavam o seu rosto, os seus olhos pesados de culpa. Afonso, disse ele, a sua voz baixa e urgente. Precisamos de falar. Em privado. Agora. Afonso hesitou, olhando para as meninas. Sofia observava-o com aqueles olhos perspicazes, como se sentisse a tensão no ar. Nós ficamos bem, disse ela suavemente. Vai. Com um último olhar preocupado para as meninas, Afonso seguiu o pai para fora do salão, para um pequeno escritório adjacente. Assim que a porta se fechou atrás deles, Ricardo desabou numa cadeira, com um ar completamente derrotado. Não sei como as encontraste, começou ele, a voz a tremer. Mas há algo que precisas de saber. O coração de Afonso martelava. O que é? O que estás a esconder? Ricardo ergueu os olhos e, pela primeira vez na sua vida, Afonso viu medo real neles. O medo de um homem que tinha perdido o controle do seu mundo perfeitamente gerido. A Sofia disse Ricardo lentamente. Ela pode ser... Nesse momento, a porta do escritório abriu-se abruptamente. Carolina entrou de rompante, os olhos a faiscar de raiva. O que se está a passar aqui? Exigiu ela. Ricardo, os nossos convidados estão à espera. E tu? Virou-se para Afonso. Acho que já causaste problemas suficientes por um dia. Por que não pegas nas tuas convidadas e vais-te embora? Afonso ignorou-a, os seus olhos fixos no pai. Pai, o que ias dizer? Sobre a Sofia? Ricardo pareceu travar uma batalha interna. Abriu a boca, fechou-a novamente e finalmente disse: Nada, não é nada. A Carolina tem razão. Devíamos voltar para a festa. Mas o mal estava feito. Afonso podia ver nos olhos do pai que havia muito mais na história do que ele alguma vez imaginara. E estava determinado a descobri-lo, custasse o que custasse. De volta ao salão, Afonso encontrou Sofia e Inês rodeadas por convidados curiosos. Inês parecia gostar da atenção, mas Sofia parecia visivelmente desconfortável. Acho que está na hora de irmos embora, disse Afonso, pegando nas mãos das meninas. Enquanto se dirigiam para a saída, Afonso não pôde deixar de notar o olhar do pai a segui-los, um olhar cheio de arrependimento, medo e outra coisa. Algo que Afonso tencionava descobrir. Conduzindo as meninas para o carro, Afonso sabia que isto era apenas o começo. O que quer que o seu pai estivesse a esconder, ele iria descobrir. E algo lhe dizia que a verdade iria mudar tudo.
A tensão pairava no ar enquanto a recepção de casamento continuava. Afonso, com Sofia e Inês ao seu lado, observava cada movimento de Ricardo. Ricardo, por sua vez, parecia estar a fazer um esforço monumental para manter as aparências, sorrindo e conversando com os convidados enquanto os seus olhos continuavam a desviar-se para Sofia. A certa altura, Ricardo aproximou-se da mesa deles, a mão a tremer ligeiramente, enquanto oferecia a Sofia um pedaço de bolo. Estás a gostar da festa?" perguntou ele, e a sua voz era estranhamente suave. Sofia olhou para ele com os seus grandes olhos castanhos e acenou timidamente com a cabeça. "Sim, senhor. Obrigada." Afonso notou como o seu pai empalideceu ao ouvir a voz de Sofia, como se tivesse visto um fantasma. Ricardo abriu a boca como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas depois virou-se abruptamente e afastou-se. Os sussurros dos convidados não escaparam a Afonso. "Lembram-se daquele escândalo há anos?" "Shh, não devíamos falar sobre isso." "Mas isto é estranho, não é? A semelhança..." O Ricardo sempre teve os seus segredos. Lembram-se daquela empregada que desapareceu de repente? Afonso tentou aproximar-se para ouvir, mas as pessoas baixavam sempre a voz quando ele se aproximava. A sensação de que havia muito mais nesta história só crescia. Num raro momento de sossego, Afonso sentou-se ao lado das meninas. "Como se estão a sentir?" perguntou ele gentilmente. Inês sorriu, com chocolate espalhado pela boca. "É tudo tão bonito! Nunca vi tanta comida na minha vida." Sofia, por outro lado, parecia pensativa. Afonso disse ela suavemente: "Por que é que aquele homem, o teu pai, não para de olhar para mim daquela maneira?" Afonso hesitou, sem saber como responder. "Não tenho a certeza, Sofia, mas vou descobrir, está bem?" Sofia acenou com a cabeça e depois acrescentou: "Sabes, ele faz-me lembrar um pouco aquelas casas grandes onde a nossa mãe costumava trabalhar." Afonso sentiu o coração acelerar. "Casas grandes? A tua mãe trabalhava em mansões?" Sofia encolheu os ombros. "Às vezes, ela limpava para pessoas ricas, mas depois deixou de vir para casa." Antes que Afonso pudesse investigar mais, Carolina, a nova esposa de Ricardo, aproximou-se. O seu sorriso era tenso, os seus olhos a faiscar com uma irritação mal contida. "Afonso, querido", disse ela com uma voz demasiado doce. "Posso falar contigo um momento?" Afastando-se das meninas, Afonso encarou a sua nova madrasta. "O que significa isto?" sibilou Carolina, deixando cair o pretexto. "Quem são estas crianças e por que é que o Ricardo está a agir de forma tão estranha?" Afonso manteve a sua expressão neutra. "São apenas convidadas especiais, Carolina. Nada com que te preocupes." Carolina não parecia convencida. "Não me trates como se eu fosse idiota, Afonso. Algo se passa aqui, e eu vou descobrir o que é." Enquanto Carolina se virava de costas e se afastava, Afonso não pôde deixar de notar como ela continuava a lançar olhares desconfiados tanto para Ricardo como para Sofia. Então, algo na parede da mansão chamou a atenção de Afonso. Entre várias fotos de família, havia uma que ele nunca tinha notado antes. Era antiga, amarelada pelo tempo, mostrando um Ricardo muito mais novo ao lado de uma mulher que Afonso não reconhecia. Mas o que o fez gelar foi o rosto da mulher. Ela tinha os mesmos olhos de Sofia, o mesmo sorriso gentil, a mesma expressão pensativa. Afonso sentiu o chão inclinar-se debaixo dele. A sua mente girava com possibilidades, cada uma mais chocante que a anterior. Foi arrancado dos seus pensamentos por um pequeno puxão no seu braço. Era Sofia. Afonso disse ela, a sua voz a tremer ligeiramente. "Podemos ir para casa? Não me estou a sentir bem." Afonso acenou com a cabeça, notando a aflição no seu rosto. Chamou Inês, que veio relutantemente, ainda excitada com as guloseimas da festa. Enquanto se preparavam para sair, Ricardo aproximou-se mais uma vez. Parecia pálido, as mãos visivelmente a tremer. Afonso disse ele, a sua voz baixa e urgente: "Antes de ires, preciso..."
Há algo que precisas de saber. Mas antes que Ricardo pudesse continuar, Carolina apareceu ao seu lado, entrelaçando o seu braço no dele possessivamente. Querido, os Monteiro estão a perguntar por ti. Vamos! Ricardo lançou um último olhar angustiado a Sofia antes de ser puxado pela sua nova esposa. Conduzindo as meninas para fora da mansão, Afonso sentiu-se como se estivesse no meio de um puzzle complexo, com peças em falta por todo o lado. A semelhança de Sofia com a mulher na foto, o comportamento estranho de Ricardo, os sussurros dos convidados. Tudo apontava para um segredo profundo e potencialmente devastador. No carro, enquanto se afastavam da mansão, Afonso olhou no espelho retrovisor para Sofia, que estava sentada em silêncio a olhar pela janela. Inês já tinha adormecido, exausta pelos acontecimentos do dia. Sofia disse a Afonso gentilmente: Há alguma coisa que queiras contar-me? Alguma coisa sobre a tua mãe? Ou sobre o teu passado? Sofia encontrou o olhar de Afonso no espelho. Por um momento, pareceu que ela poderia dizer algo importante, mas depois abanou a cabeça. Não sussurrou ela. Não sei de nada. No entanto, havia algo nos seus olhos, um vislumbre de reconhecimento ou memória, que fez Afonso perguntar-se se ela também estaria a esconder segredos. Enquanto conduzia de volta para o seu penthouse, Afonso não conseguia livrar-se da sensação de que tinha aberto uma caixa de Pandora. O que começou como uma manobra mesquinha para estragar o casamento do seu pai tinha se transformado em algo muito maior e mais complicado. Olhando novamente para Sofia no espelho, notando como a luz do pôr do sol iluminava o seu perfil, realçando a sua semelhança com a mulher na foto antiga, Afonso soube no seu coração que estava prestes a descobrir um segredo que mudaria não só a sua vida, mas a de todos os outros. E enquanto a noite caía sobre Lisboa, Afonso estava determinado a descobrir a verdade, custasse o que custasse. Porque agora não se tratava apenas dele e do seu pai. Tratava-se de Sofia, do passado misterioso da sua família e de segredos enterrados há demasiado tempo. Os dias após o casamento foram um turbilhão de emoções e revelações para Afonso. Enquanto Sofia e Inês se adaptavam à vida luxuosa no seu penthouse, ele mergulhou de cabeça numa investigação que prometia revelar segredos há muito enterrados. Afonso começou a fazer chamadas discretas a antigos empregados da mansão dos Pereira, pessoas que tinham trabalhado para o seu pai anos antes. A maioria evitava as suas perguntas, mudando de assunto ou alegando não se lembrar de nada de relevante. Mas houve exceções. Senhor Afonso, disse Beatriz, uma antiga governanta, a sua voz a tremer ao telefone. Há coisas do passado que é melhor deixar em paz, mas se quer mesmo saber, procure por uma Mariana Oliveira. O nome despertou um vago sentimento de reconhecimento em Afonso, embora ele não soubesse por quê. Agradecendo a Beatriz, começou imediatamente a procurar por Mariana Oliveira. Entretanto, na empresa da família, Ricardo conduzia as suas próprias investigações. Afonso soube, através de um contacto na empresa, que o seu pai tinha solicitado discretamente informações sobre crianças sem abrigo na área onde Sofia e Inês tinham sido encontradas. Ele parecia particularmente interessado numa mulher que pudesse ter abandonado duas meninas recentemente, disse o contacto a Afonso. Ele estava a agir de forma estranha, quase desesperada. A notícia apenas alimentou as suspeitas de Afonso. O que estaria o seu pai a tentar esconder? Ou melhor, o que estaria ele a tentar descobrir? Em casa, Afonso observava Sofia e Inês a adaptarem-se à sua nova vida. Inês estava encantada com tudo, desde a televisão de ecrã plano aos brinquedos caros que Afonso tinha comprado. Sofia, no entanto, permanecia mais reservada, observando silenciosamente tudo com olhos curiosos. Uma noite, enquanto Afonso preparava o jantar, uma habilidade que descobrira ter, Sofia entrou na cozinha, os seus olhos fixos numa foto emoldurada na prateleira. "Quem é?" perguntou ela, apontando para uma foto de Afonso em criança ao lado da sua mãe. Afonso sentiu uma pontada no peito. "É a minha mãe", respondeu ele gentilmente. "Ela faleceu há alguns anos."
Sofia ficou em silêncio por um momento e depois disse: Ela parece simpática, como a nossa mãe. Afonso parou, virando-se para encarar Sofia. Lembras-te de muita coisa sobre a tua mãe? Sofia mordeu o lábio pensativa. Um pouco. Lembro-me que ela cheirava sempre a sabão. E às vezes, quando voltava do trabalho, cheirava a flores caras. A menção de flores caras fez Afonso pensar nos elaborados jardins da mansão dos Pereira. Seria possível? Os seus pensamentos foram interrompidos por Inês, que irrompeu pela cozinha. Afonso, olha o que eu encontrei. Ela segurava um velho álbum de fotos que Afonso nem se lembrava de possuir. Sentado com as meninas na sala de estar, Afonso folheou o álbum. Eram fotos antigas da sua infância, festas na mansão, eventos da empresa, momentos em família. Então, uma foto em particular chamou a sua atenção. Era uma festa de Natal na mansão. Ao fundo, quase despercebida, estava uma jovem mulher com uniforme de empregada. Os seus olhos... Afonso sentiu um arrepio. Eram idênticos aos de Sofia. Quem é? Perguntou Sofia, apontando para a mulher na foto. Afonso engoliu em seco. Não sei, respondeu ele honestamente, mas agora ele tinha uma pista concreta. Na manhã seguinte, Afonso fez uma visita surpresa aos arquivos da empresa dos Pereira. Usando a sua posição como filho do dono, conseguiu acesso a antigos registros de funcionários. Após horas de pesquisa, finalmente encontrou o que procurava. Um ficheiro datado de 15 anos atrás, mencionando uma empregada chamada Mariana Oliveira. O ficheiro era surpreendentemente escasso, apenas afirmando que ela deixou o emprego sem aviso prévio. Mas o que realmente chamou a atenção de Afonso foi uma nota manuscrita no canto do ficheiro. Situação resolvida. Não contactar. A caligrafia era inconfundivelmente a do seu pai. O coração de Afonso acelerou. O que exatamente o seu pai tinha resolvido? E por que é que Mariana tinha saído tão de repente? Ao regressar à casa, Afonso encontrou Sofia sentada na varanda, a olhar pensativamente para a cidade. Juntou-se a ela, o peso das descobertas do dia pesado na sua mente. Sofia começou ele cuidadosamente. Lembras-te de alguma vez teres visitado uma casa grande quando eras mais nova? Talvez com a tua mãe? Sofia franziu o sobrolho, concentrando-se. Acho que sim. Tinha um jardim enorme e fontes. A mãe levou-me lá uma vez, mas parecia nervosa. Disse que era o nosso segredo. Afonso sentiu um nó no estômago. A descrição correspondia perfeitamente à mansão dos Pereira. Naquela noite, depois de deitar as meninas, Afonso deu por si a olhar para o seu telemóvel. O número do seu pai brilhava no ecrã, desafiando-o a ligar. Após vários minutos de hesitação, ele finalmente pressionou o botão de chamada. Afonso? A voz de Ricardo soou surpreendida e inquieta. Pai, disse Afonso, tentando manter a voz firme. Precisamos de falar sobre a Mariana Oliveira. Seguiu-se um longo silêncio. Quando Ricardo finalmente falou, a sua voz estava carregada de emoção. Amanhã. Vem ao meu escritório amanhã. E, Afonso, vem sozinho. A linha ficou muda, deixando Afonso com mais perguntas do que respostas. Ele olhou para o quarto onde Sofia e Inês dormiam, sentindo o peso da responsabilidade que tinha assumido. Amanhã, pensou ele. Amanhã, finalmente saberei a verdade. Mas enquanto se preparava para dormir, Afonso não pôde deixar de se perguntar se estava realmente preparado para as revelações que o aguardavam. Algo lhe dizia que a verdade poderia mudar tudo para sempre. O escritório de Ricardo Pereira exalava poder e riqueza. Afonso observou os painéis de madeira polida, as pinturas caras e os móveis luxuosos enquanto esperava que o seu pai chegasse. Cada objeto parecia gritar sucesso, mas agora tudo o que Afonso conseguia ver eram segredos e mentiras. A porta abriu-se e Ricardo entrou, parecendo ter envelhecido 10 anos desde o casamento. Olheiras escuras sombreavam os seus olhos e a sua postura habitualmente confiante parecia derrotada. Afonso, disse ele, a sua voz cansada.
Vejo que andaste a investigar. Afonso foi direto ao assunto. Quem é a Mariana Oliveira, pai? E qual é a sua ligação com a Sofia e a Inês? Ricardo suspirou pesadamente, sentando-se na sua cadeira de couro. É complicado, filho. Então simplifica para mim, respondeu Afonso, a sua paciência a esgotar-se. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento e depois começou. A Mariana trabalhou para nós há muitos anos. Ela era mais do que uma simples empregada. O coração de Afonso batia forte. Tiveste um caso com ela. Não foi uma pergunta, mas Ricardo acenou com a cabeça de qualquer maneira. Foi um momento de fraqueza. A tua mãe estava doente, eu sentia-me sozinho e... E a Sofia? Interrompeu Afonso, temendo e desejando a resposta. Ricardo fechou os olhos, a angústia evidente no seu rosto. Eu não tenho a certeza. A Mariana descobriu que estava grávida e depois simplesmente desapareceu. Afonso sentiu como se tivesse levado um soco. Então a Sofia pode ser tua filha. E tu abandonaste-a. Abandonaste-as? Não foi assim tão simples, protestou Ricardo. Eu procurei pela Mariana, mas ela não queria ser encontrada. Depois os anos passaram e... E tu decidiste fingir que nunca aconteceu, concluiu Afonso, a raiva a ressoar na sua voz. Antes que Ricardo pudesse responder, a porta do escritório abriu-se novamente. Carolina, a nova esposa de Ricardo, entrou, os olhos a arder de fúria. Então é isso, disse ela, a sua voz a tremer de emoção. Todo aquele comportamento estranho, os olhares para aquela menina. Tu tens uma filha ilegítima. Ricardo levantou-se, tentando acalmar Carolina. Querida, por favor, eu posso explicar. Mas Carolina não quis ouvir. Virou-se para Afonso. E tu? Tu trouxeste aquelas crianças aqui só para arruinar o nosso casamento, não foi? Afonso ignorou a acusação, a sua mente a cambalear com o que acabara de saber. Pegou no seu telemóvel, marcando rapidamente. Olá, Sofia. Podes vir com a Inês ao escritório do meu pai? É importante. Ricardo empalideceu. O que estás a fazer? A resolver isto de uma vez por todas, disse Afonso com firmeza. Os minutos seguintes foram tensos. Carolina passeava de um lado para o outro, resmungando sobre escândalos e divórcios. Ricardo parecia ter envelhecido mais uma década, caído na sua cadeira. Afonso estava junto à janela, a sua mente uma tempestade de emoções. Quando Sofia e Inês finalmente chegaram, a atmosfera na sala era sufocante. Sofia, sempre perspicaz, sentiu imediatamente a tensão. O que se está a passar? Perguntou ela, os seus grandes olhos a saltar de Afonso para Ricardo. Inês, inocente e inconsciente, inadvertidamente acendeu a faísca. Inspecionando a sala, ela exclamou. Ei, Sofia, este sítio parece aquela casa grande que a mãe nos mostrou uma vez. Lembras-te? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhou para a menina como se estivesse a ver fantasmas. Carolina soltou um som estrangulado, algures entre um soluço e uma risada histérica. Afonso ajoelhou-se em frente a Sofia. Sofia, lembras-te de ter vindo aqui antes? Com a tua mãe? Sofia franziu o sobrolho, concentrando-se. Acho que sim. A mãe estava triste. Ela olhou para aquela foto, apontou para uma foto de Ricardo na parede e chorou. Ricardo soltou um som quebrado, escondendo o rosto nas mãos. Oh, Mariana, murmurou ele. Afonso sentiu uma torrente de emoções contraditórias, raiva do seu pai por ter escondido isto, compaixão por Sofia e Inês, confusão sobre o seu próprio papel nesta teia emaranhada. Pai, disse ele, a sua voz firme. Precisamos de um teste de ADN. Precisamos de ter a certeza. Ricardo acenou lentamente com a cabeça, com um ar derrotado. Tens razão. Eu devia ter feito isto há muito tempo. Carolina, que estava em estado de choque, explodiu de repente. Isto é ridículo. Não vou deixar que estas miúdas da rua destruam a nossa família. Sofia estremeceu com as palavras duras e Afonso sentiu uma onda de proteção. Elas são família, disse ele bruscamente. Potencialmente a minha irmã e a minha meia-irmã.
e vais tratá-las com respeito. O confronto foi interrompido pelo som de soluços abafados. Todos se viraram para ver Inês a chorar silenciosamente, agarrada ao braço de Sofia. «Quero a minha mãe», murmurou ela entre as lágrimas. A visão pareceu despertar algo em Ricardo. Ajoelhou-se em frente às meninas, falando gentilmente. «Vamos encontrar a vossa mãe. Eu prometo». Afonso observava, atordoado com a súbita mudança no seu pai. Pela primeira vez em anos, viu um vislumbre do homem que Ricardo costumava ser. Compassivo, determinado, forte. «O que fazemos agora?» perguntou Afonso, sentindo o peso da responsabilidade. Ricardo levantou-se, parecendo tomar uma decisão. «Primeiro, fazemos o teste de ADN. Depois, começamos a procurar pela Mariana». «Olá, senhor». Ele olhou para Carolina, que ainda parecia em choque. «Precisamos de ser honestos um com o outro. Chega de segredos». Afonso acenou com a cabeça, sentindo uma mistura de apreensão e alívio. Finalmente, a verdade estava a vir à tona. Mas ele sabia que isto era apenas o começo. O caminho pela frente seria complicado, cheio de emoções confusas e escolhas difíceis. Olhando para Sofia e Inês, agora aninhadas juntas, Afonso fez uma promessa silenciosa. Acontecesse o que acontecesse, ele iria protegê-las. Eram família agora, independentemente dos resultados do ADN. Enquanto o anoitecer caía sobre Lisboa, os antigos e novos membros da família Pereira preparavam-se para enfrentar um futuro incerto, mas um finalmente baseado na honestidade. Os segredos estavam revelados e agora era hora de lidar com as consequências, juntos. O escritório de Ricardo Pereira, outrora um símbolo de poder e sucesso, agora parecia sufocante. Afonso estava de pé com os punhos cerrados, a encarar o pai, que parecia ter envelhecido mais uma década em meros minutos. Sofia e Inês estavam sentadas no sofá de couro, a observar a cena com olhos grandes e confusos. «Chega de mentiras», pai, disse Afonso, a sua voz a tremer de emoção reprimida. «Quero a verdade. Toda a verdade». Ricardo passou a mão pelo rosto cansado, evitando o olhar acusador do filho. «Afonso, tu não entendes? É complicado». «Então faz-me entender», explodiu Afonso, a sua voz a ecoar pelas paredes do escritório. Inês estremeceu de medo e Sofia puxou-a para perto, protetoramente. Ricardo olhou para as meninas, o seu olhar a demorar-se em Sofia. Havia culpa, medo e... afeto? Afonso não tinha a certeza. «Eu conheci a Mariana», começou Ricardo lentamente, há muitos anos. «Ela trabalhava aqui, na mansão, como empregada». Afonso acenou com a cabeça, impaciente. «Isso já sabemos». «Que mais?» Ricardo respirou fundo. «Ficamos próximos. A tua mãe estava doente, eu sentia-me sozinho, e a Mariana? Ela era gentil, compreensiva». «Tiveram um caso», afirmou Afonso. Não era uma pergunta. Ricardo fechou os olhos, dando um pequeno aceno. Foi breve, mas intenso. Sofia, que tinha estado em silêncio, falou baixinho. «O senhor conhecia a nossa mãe?» A pergunta inocente atingiu Ricardo como um golpe. Ele olhou para Sofia, os olhos marejados. «Sim, Sofia, eu conhecia a vossa mãe». O coração de Afonso batia forte. A semelhança entre Sofia e a mulher na foto antiga, o comportamento do seu pai, tudo se estava a encaixar. «A Sofia é tua filha, não é?» perguntou Afonso, a sua voz pouco acima de um sussurro. Ricardo não respondeu de imediato. Levantou-se, foi até a janela e olhou para o horizonte de Lisboa por um longo momento. «Eu? Não tenho a certeza», admitiu ele finalmente. A Mariana descobriu que estava grávida e depois desapareceu. «Eu tentei encontrá-la, Afonso, juro que tentei». Afonso sentiu uma mistura de raiva e compaixão. «Por que é que nunca me contaste? Por que escondeste isto todos estes anos?» Ricardo virou-se, lágrimas a brotar dos seus olhos. No início, estava em negação. Depois, quando não consegui encontrar a Mariana, pensei que talvez fosse melhor deixar as coisas como estavam. O estado da tua mãe estava a piorar, a empresa precisava de mim.
Convenci-me de que era para o melhor. Sofia e Inês ouviam em silêncio, os seus rostos a mostrar uma mistura de confusão e espanto. Afonso aproximou-se delas, ajoelhando-se junto ao sofá. Sofia, Inês disse ele gentilmente. Vocês entendem o que se está a passar? Sofia acenou lentamente com a cabeça. Acho que sim. Este homem, ele conhecia a nossa mãe. E talvez... Ela olhou para Ricardo. Talvez ele seja o meu pai. A franqueza da declaração de Sofia fez o coração de Afonso doer. Ele olhou para o pai à espera de uma resposta. Ricardo aproximou-se, hesitante. Sofia, eu realmente não sei. Mas há uma possibilidade, sim. Inês, que tinha estado em silêncio, falou de repente. Mas e a nossa mãe? Onde é que ela está? A pergunta inocente pairou pesadamente no ar. Ricardo parecia desolado, a culpa gravada nos seus traços. Eu não sei, querida, mas prometo que a vamos encontrar. Afonso levantou-se, encarando o pai. Como vamos fazer isso? E o que acontece agora? Ricardo parecia resoluto. Primeiro, fazemos o teste de ADN. Precisamos de ter a certeza. Depois, contratarei os melhores investigadores para encontrar a Mariana. E a Sofia e a Inês? Perguntou Afonso. Onde vão ficar? Aqui, disse Ricardo com firmeza. Ficarão aqui, na mansão. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Afonso sentiu uma onda de emoções contraditórias. Parte dele queria proteger as meninas, mantê-las longe de toda esta turbulência. Mas outra parte sabia que elas mereciam a verdade, uma oportunidade de conhecer a sua potencial família. O que acham, meninas? Perguntou Afonso. Gostariam de ficar aqui por um tempo? Sofia e Inês trocaram um olhar. Inês parecia excitada com a ideia de viver numa mansão, mas Sofia hesitou. Podemos ficar contigo também, Afonso? Perguntou Sofia timidamente. Afonso sentiu o coração derreter. Claro que podem, sempre que quiserem. Ricardo observou a troca, arrependimento e esperança a misturarem-se na sua expressão. Afonso disse ele suavemente. Eu sei que cometi tantos erros, mas quero tentar consertar as coisas, para todos nós. Afonso olhou para o pai, vendo pela primeira vez em anos não um empresário implacável, mas um homem falho, a transbordar de arrependimentos e medos. Ele acenou lentamente com a cabeça. Está bem, pai. Vamos tentar. Nos dias que se seguiram, a mansão dos Pereira foi um turbilhão de atividades. O teste de ADN foi agendado, investigadores foram contratados para procurar por Mariana, e Sofia e Inês foram instaladas num quarto luxuoso que as deixou de olhos arregalados. Afonso dividia o seu tempo entre o seu penthouse e a mansão, determinado a estar presente para as meninas durante esta transição tumultuosa. Observava com fascínio cauteloso e preocupação, enquanto Ricardo tentava criar um laço com Sofia, por vezes desajeitado, mas sempre sincero. Uma noite, enquanto as meninas dormiam, Afonso encontrou o pai na biblioteca da mansão, a olhar para uma foto antiga de Mariana. Pai, disse Afonso gentilmente. Por que é que nunca superaste isto? Por que escondeste isto durante tanto tempo? Ricardo olhou para o filho, os olhos cheios de arrependimento. Medo, suponho. Medo de enfrentar os meus erros, de admitir que tinha falhado. E depois tornou-se cada vez mais difícil contar a verdade. Afonso acenou com a cabeça, compreendendo pela primeira vez a complexidade dos sentimentos do seu pai. E agora? O que queres? Ricardo pousou a foto. Agora quero fazer o que está certo. Ser o pai que a Sofia merece e o pai que tu sempre mereceste. Afonso sentiu um nó na garganta. Anos de ressentimento e incompreensão começaram a dissolver-se, substituídos por uma empatia recém-descoberta. Não vai ser fácil, avisou Afonso. Eu sei, concordou Ricardo, mas estou disposto a tentar. Pela primeira vez em muito tempo, Afonso, sinto que estou a fazer a coisa certa. Enquanto os dois homens permaneciam na biblioteca, refletindo sobre o passado e contemplando o futuro, o som suave de risos de crianças ecoou pelos corredores da mansão, um lembrete de que,
Apesar de todas as complicações e segredos, havia esperança. Uma nova família estava a formar-se, cheia de potencial e segundas oportunidades. A verdade tinha emergido, trazendo dor e confusão, mas também a promessa de cura e redenção. Para Afonso, Ricardo, Sofia e Inês, era o início de uma jornada que os levaria a lugares que nunca tinham imaginado, tanto emocional como literalmente. E enquanto a noite caía sobre a mansão dos Pereira, uma sensação de expectativa encheu o ar, como se o universo estivesse a suster a respiração, à espera do próximo capítulo desta história inesperada. A mansão dos Pereira estava silenciosa naquela tarde de domingo. Afonso brincava com Sofia e Inês no jardim, enquanto Ricardo observava da varanda, um copo de uísque na mão, perdido em pensamentos. A campainha tocou, ecoando pela propriedade. Ninguém poderia ter previsto o que aconteceu a seguir. Quando a porta se abriu, revelando uma mulher de meia idade com olhos cansados, mas determinados, o tempo pareceu parar. Sofia foi a primeira a reagir. Mãe? A sua voz era um sussurro incrédulo. Mariana Oliveira estava de volta, trazendo consigo uma onda de emoções e verdades há muito enterradas. Sofia! Inês! Gritou Mariana, caindo de joelhos e abrindo os braços. As meninas correram para ela, a soluçar e a rir ao mesmo tempo. Afonso ficou gelado ao observar a cena com alívio e apreensão. Ricardo, atraído pela comoção, apareceu à porta, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Mariana, murmurou ele, incrédulo. Ainda agarrada às suas filhas, Mariana ergueu o olhar para Ricardo. Uma tempestade de emoções atravessou os seus traços. Raiva, tristeza e algo mais complicado. Olá, Ricardo, disse ela, a sua voz firme apesar das lágrimas. Afonso, recuperando do choque inicial, tomou as rédeas. Vamos para dentro. Temos muito que discutir. Na sala de estar, o ar estava denso de tensão. Sofia e Inês recusavam-se a largar o lado da mãe, enquanto Ricardo parecia incapaz de desviar o olhar de Mariana. Afonso deu por si a atuar como mediador, um papel que nunca imaginou que desempenharia. Mariana começou Afonso, gentilmente. Onde tens estado todo este tempo? Mariana alisou o cabelo de Inês antes de responder. Escondida, com medo, a tentar sobreviver. Ela olhou diretamente para Ricardo. A tentar proteger as minhas filhas. Ricardo deu um passo em frente. Mariana, eu procurei por ti. Durante anos. Não o suficiente, interrompeu Mariana bruscamente. Depois suavizou. Mas a culpa não foi inteiramente tua, Ricardo. Há algo que precisas de saber. Afonso sentiu a atmosfera mudar, como se o ar tivesse ficado mais pesado. O que queres dizer? Mariana respirou fundo, olhando para Sofia. Querida, lembras-te quando eu disse que tínhamos de ir embora porque era perigoso ficar? Sofia acenou com a cabeça, os seus olhos arregalados de curiosidade. Bem, continuou Mariana, não foi exatamente assim. Alguém me obrigou a ir embora. Ela virou-se para Ricardo. A tua mulher, Ricardo, ela descobriu sobre nós, sobre a gravidez. Ricardo empalideceu, tropeçando até se agarrar a uma cadeira próxima para se apoiar. O quê? A Helena? Ela sabia? Mariana acenou com a cabeça, tristemente. Deixa-me contar-te o que aconteceu. Flashback. Mariana estava a dobrar lençóis no quarto principal quando Helena Pereira entrou, o seu rosto uma máscara de fúria mal contida. Eu sei de tudo, disse Helena, a sua voz a tremer de raiva. Sobre ti e o Ricardo. Sobre o bebê. Mariana sentiu o seu mundo desabar. Senhora, eu... Cala-te, sibilou Helena. Vais-te embora hoje e nunca mais voltas. Mas o bebê... O Ricardo precisa de saber. Helena riu-se amargamente. O Ricardo? Ele nunca vai descobrir. Achas que ele te escolheria a ti e a esse bastardo em vez de mim e do Afonso? Em vez desta vida? Lágrimas picaram os olhos de Mariana. Por favor, senhora, tens 1 hora para sair. Se contares ao Ricardo, farei da tua vida um inferno. Entendido? Fim do flashback. O silêncio inundou a sala enquanto Mariana terminava a sua história.
Ricardo parecia devastado, as suas mãos a tremer visivelmente. A Helena, ela fez isso e nunca me disse? A sua voz era um sussurro quebrado. Afonso, a lutar para processar tudo, virou-se para Mariana. Mas por que não voltaste mais tarde? Depois da Helena? Depois de ela morrer? Mariana baixou o olhar. Medo, vergonha. E depois... Bem, a vida nas ruas não é fácil. Pensei que seria melhor para todos se ficássemos longe. Sofia, que tinha ouvido em silêncio, falou. Então o Ricardo é mesmo o meu pai? A pergunta pairou no ar, pesada de significado. Ricardo levantou-se lentamente, aproximando-se de Sofia. Eu acredito que sim, Sofia disse ele gentilmente. E se me permitires, eu gostaria muito de ser o teu pai. A sério, desta vez. Inês, que tinha permanecido em silêncio, puxou a manga de Mariana. Mãe, isso quer dizer que temos uma família grande agora? Mariana sorriu por entre as lágrimas. Parece que sim, querida. Afonso observava a cena, sentindo uma onda de emoções contraditórias. Raiva da manipulação de Helena, empatia por Mariana e as meninas, e uma nova compreensão do seu pai. O que fazemos agora? Perguntou ele, a sua voz a quebrar o silêncio. Ricardo endireitou os ombros, como se estivesse a tomar uma decisão. Primeiro, oferecemos a Mariana e às meninas um lugar para ficar. Aqui, se elas quiserem. Ele olhou para Mariana. Eu sei que não posso apagar o passado, mas gostaria de tentar consertar as coisas. Para todos nós. Mariana hesitou, olhando para as suas filhas. Não vai ser fácil, não concordou Afonso. Mas talvez seja necessário. Para todos nós. As horas que se seguiram foram um turbilhão de emoções e conversas. Foram feitos arranjos para acomodar Mariana e as meninas. Feridas antigas foram expostas e, lentamente, o processo de cura começou. Enquanto a noite caía sobre a mansão dos Pereira, uma nova dinâmica familiar começou a formar-se. Frágil, complicada e cheia de desafios, mas também a transbordar de possibilidade. Afonso, observando Ricardo a tentar criar um laço com Sofia e Mariana, a cuidar de Inês, sentiu uma estranha sensação de esperança. A verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha finalmente vindo à luz. E com ela, a oportunidade de um novo começo para todos. A família Pereira, agora expandida e transformada, enfrentava um futuro incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, iriam enfrentá-lo juntos, alicerçados na honestidade e na promessa de sarar. Os dias após a chegada de Mariana foram turbulentos na mansão dos Pereira. A verdade, há muito enterrada, pairava agora sobre todos como uma nuvem pesada, impossível de ignorar. Ricardo passava horas no seu escritório, alternando entre uma profunda reflexão e ataques de raiva autodirigida. Numa tarde particularmente difícil, Afonso encontrou-o na sua poltrona de couro, um copo de uísque intocado na mão, a olhar fixamente para uma foto de família antiga. — Como pude ser tão cego? Murmurou Ricardo, a sua voz carregada de arrependimento. Helena, Mariana, Sofia... Falhei com todas elas. Afonso aproximou-se, dividido entre a paixão e a frustração. — Pai, tu não sabias? — Exatamente! Explodiu Ricardo, batendo com o punho na secretária. Eu não sabia por que escolhi não ver. Estava tão focado na empresa, no legado, que perdi de vista o que realmente importava. Afonso sentiu uma mistura de empatia e raiva. E então? O que vais fazer agora? Ricardo ergueu o olhar, uma determinação renovada a brilhar através de lágrimas não derramadas. Vou consertar isto. De alguma forma, vou consertar isto. Entretanto, Afonso debatia-se com as suas próprias revelações. A possibilidade de ter uma meia-irmã, o conhecimento de que o seu ato impulsivo de levar Sofia e Inês ao casamento tinha desencadeado tudo isto. Uma noite, incapaz de dormir, encontrou Mariana na cozinha, a fazer chá. — Não consegues dormir? Perguntou ela suavemente. Afonso abanou a cabeça. Demasiado para processar. Mariana acenou com a cabeça em compreensão. — Sei como te sentes. Passei muitas noites sem dormir a pensar em tudo isto.
Como conseguiste? Deixou escapar Afonso. Como conseguiste criar as meninas sozinha, nas ruas? Mariana suspirou, os seus olhos distantes com memórias. Não foi fácil. Houve dias em que pensei que não iríamos sobreviver. Fome, frio, medo constante. Ela parou, recompondo-se. Mas olhar para a Sofia e a Inês, ver a força e a esperança delas, manteve-me a andar. Afonso sentiu uma onda de admiração e culpa. Lamento que tenhas passado por isso. Mariana deu-lhe um sorriso triste. A culpa não foi tua, Afonso. Estava tudo para além do nosso controlo. Na manhã seguinte, Ricardo reuniu todos na sala de estar, incluindo Sofia e Inês. Era hora de enfrentar a situação de frente. Meninas, começou Ricardo, a sua voz gentil. Sei que isto deve ser muito confuso para vocês, mas quero que saibam que, aconteça o que acontecer, vocês fazem parte desta família agora. Sofia, sempre perspicaz, perguntou: Isso quer dizer que és mesmo o meu pai? Ricardo engoliu em seco, trocando um olhar com Mariana antes de responder. Sim, Sofia, eu sou o teu pai biológico e lamento não ter estado lá para ti todos estes anos. Inês, ainda a processar as coisas à sua maneira infantil, perguntou: Então o Afonso é nosso irmão? Afonso ajoelhou-se ao seu lado, sorrindo suavemente. Sou meio-irmão da Sofia e teu tio, Inês. Mas, mais importante, serei sempre família para vocês as duas, está bem? As meninas acenaram com a cabeça, abraçando Afonso. Ele sentiu o coração inchar com um amor que nunca imaginou ser possível. Continuaram a conversar, com Mariana a dar uma explicação simplificada do motivo pelo qual partiu, enfatizando que nunca foi culpa das meninas. Ricardo expressou o seu desejo de fazer parte das suas vidas, se elas permitissem. Nesse momento, Carolina, a nova esposa de Ricardo, entrou. Um silêncio tenso instalou-se, carregado de expectativas e medos não ditos. Carolina olhou em volta, o seu olhar a demorar-se em Nau, que tinha uma semelhança incrível com um jovem Ricardo. Finalmente, ela falou: Eu não vou fingir que isto é fácil para mim, mas... Ela parou, respirando de forma trêmula. Eu entendo que estas crianças não têm culpa e precisam de uma família. Ricardo levantou-se, aproximando-se cautelosamente dela. Carolina, lamento por tudo isto. Sei que não era o que esperavas quando casaste comigo. Carolina acenou com a cabeça, lágrimas a brilhar nos seus olhos. Não, não era. Mas a vida raramente corre como planeado, não é? E talvez haja espaço para todos nós nesta família. Mariana, que tinha estado a observar em silêncio, deu um passo em frente. Carolina, eu sei que me podes odiar. Não interrompeu Carolina gentilmente. Eu não te odeio. Não consigo odiar alguém que sacrificou tanto pelas suas filhas. Ela olhou para Ricardo. A pessoa com quem estou mais zangada é aquela que deveria ter sido honesta desde o início. Ricardo baixou a cabeça, aceitando a repreensão. Ambas mereciam melhor. Todas vocês mereciam. E prometo que, a partir de agora, farei tudo o que puder para ser o homem que vocês merecem. Afonso observava, sentindo esperança e ansiedade. Era um começo, mas o caminho pela frente seria longo e acidentado. Nos dias que se seguiram, a mansão dos Pereira parecia um campo de batalha emocional, com momentos tensos intercalados com pequenos triunfos. Ricardo passava horas a falar com Sofia, a aprender sobre a sua vida e os seus sonhos. Mariana observava à distância, dividida entre o alívio e a preocupação. Afonso deu por si a mediar, a ajudar Inês a compreender a situação, a passar tempo com Sofia, para garantir que ela se sentia segura e amada, e a apoiar tanto o seu pai como Mariana. Carolina, para surpresa de todos, fez um esforço genuíno para se ligar às meninas. Desajeitado no início, uma conexão começou a formar-se gradualmente. Uma noite, ao jantar, Inês perguntou inocentemente: Então, temos duas mães agora? O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo riso suave de Carolina. Bem, suponho que sim, querida, se não houver problema para ti e para a tua mãe.
Mariana sorriu, acenando em agradecimento. Foi um passo pequeno, mas significativo. Com o passar dos dias e das semanas, as feridas começaram lentamente a sarar. Houve discussões acaloradas sobre o passado, lágrimas e reconciliações, e promessas de criar um futuro melhor. Num gesto de boa-fé, Ricardo ofereceu assistência financeira a Mariana, na esperança de compensar os anos de dificuldade. Inicialmente relutante, Mariana aceitou, a pensar no futuro das meninas. Por sua parte, Afonso dedicou-se ao seu novo papel de irmão mais velho, determinado a ser o apoio que Sofia e Inês precisavam. Numa tarde de sol, enquanto todos se reuniam no jardim, Ricardo pediu a sua atenção. Sei que estas últimas semanas foram difíceis, começou ele. Todos cometemos erros. Mas, olhando para vocês agora, vejo uma família imperfeita, complicada, mas uma família ainda assim. Ele parou, a emoção a tornar a sua voz rouca. Não posso mudar o passado, mas prometo a cada um de vocês que farei tudo o que puder para garantir um futuro melhor. Juntos. Mariana, com lágrimas nos olhos, foi a primeira a responder. Não vai ser fácil, Ricardo. Há muito para perdoar, muito para reconstruir. Mas, pelo bem das meninas, estou disposta a tentar. Carolina acenou em concordância. Eu também. Não era o que eu esperava, mas talvez fosse o que todos precisávamos. Afonso olhou para Sofia e Inês, que observavam com uma mistura de confusão e esperança. E vocês, meninas, o que acham? Sofia, sempre a mais madura, respondeu. Acho que gosto da ideia de ter uma família grande, mesmo que seja complicada. Inês acrescentou na sua inocência. E podemos ter um cachorrinho? O riso que se seguiu quebrou a tensão, trazendo um momento de leveza muito necessário. Enquanto o sol se punha sobre a mansão dos Pereira, banhando o grupo reunido numa luz quente, uma sensação palpável de mudança pairava no ar. O caminho pela frente seria difícil, cheio de obstáculos e dúvidas, mas pela primeira vez em muito tempo havia esperança. Esperança de cura, de perdão, de um novo começo. A família Pereira, em toda a sua complexidade e imperfeição, dava os seus primeiros passos em direção a um futuro juntos. Embora o destino final permanecesse incerto, uma coisa era clara. Eles enfrentariam o que quer que viesse, não mais como indivíduos isolados, mas como uma família, unida por laços que iam para além do sangue. O jardim da mansão dos Pereira estava adornado com luzes suaves e flores coloridas. Uma brisa suave trazia o cheiro de um churrasco e o som de risos. 6 meses tinham passado desde as revelações que abalaram a família até ao seu âmago, e hoje reuniam-se para celebrar não só o aniversário de Sofia, mas também o novo capítulo que estavam a escrever juntos. Ricardo, a usar um avental que dizia "O melhor pai do mundo", um presente irônico de Afonso, estava junto à grelha, a conversar animadamente com Mariana. O contraste entre esta cena e a tensão de meses antes era impressionante. "Nunca pensei ver-te a cozinhar", Ricardo brincou Mariana, entregando-lhe um prato. Ricardo riu-se, abanando a cabeça. "Há muitas coisas que eu nunca pensei fazer, Mariana, mas aqui estamos nós." Perto da piscina, Afonso brincava com Sofia e Inês, ensinando-as a mergulhar. Os seus guinchos excitados enchiam o jardim. "Olha, Afonso, consegui!" exclamou Sofia, emergindo com um sorriso radiante. Afonso sentiu o coração inchar de orgulho. "Foste incrível, Sof, quase pronta para os Jogos Olímpicos." Para não ficar atrás, Inês saltou para a água, salpicando todos. "A minha vez, a minha vez." De uma espreguiçadeira próxima, Carolina observava a cena com um sorriso suave. Os últimos meses tinham-na testado, mas ver a alegria das crianças e a transformação de Ricardo tinha validado a sua decisão de ficar. Mariana aproximou-se, oferecendo-lhe uma bebida. "Obrigada por tudo, Carolina. Sei que não foi fácil." Aceitando a bebida, Carolina ponderou por um momento. "No início, pensei que seria impossível, mas ver todos juntos assim, valeu a pena." As duas mulheres partilharam um olhar de compreensão mútua.
A sua amizade, forjada sob as circunstâncias mais improváveis, era um testemunho de resiliência e do poder do perdão. Ricardo juntou-se a elas a secar as mãos numa toalha. A comida está quase pronta. Mariana, como está o novo emprego? Os olhos de Mariana iluminaram-se de orgulho. Está a correr muito bem. Nunca pensei que, aos 40 anos, ia começar uma carreira em design de interiores. Mas adoro. Ricardo acenou com a cabeça, visivelmente satisfeito. Ele tinha usado os seus contactos para ajudar Mariana a encontrar um emprego alinhado com as suas paixões, mas foi o seu próprio talento que a fez prosperar. Afonso saiu da piscina, enrolando-se numa toalha, a observar a interação fácil dos adultos. Não pôde deixar de refletir sobre o quão longe tinham chegado. Quem diria, comentou ele, juntando-se a eles. Tudo isto por causa de um convite de casamento. Ricardo pousou a mão no ombro do filho. Às vezes, o destino funciona de maneiras misteriosas. O teu ato impulsivo acabou por ser a melhor coisa que poderia ter acontecido a esta família. Sofia e Inês correram, ainda a pingar, a rir de excitação. Sofia, agora com 7 anos, parecia mais confiante e feliz do que nunca. Pai! Chamou ela a Ricardo, as palavras ainda novas nos seus lábios. Podemos abrir os presentes agora? Ricardo trocou um olhar com Mariana, que acenou com a cabeça, sorrindo. Claro, querida. Mas primeiro, que tal tirarmos uma foto juntos? Enquanto se arranjavam para a fotografia, Afonso não pôde deixar de notar como todos se encaixavam naturalmente. Ricardo tinha um braço à volta de Carolina e o outro à volta de Sofia. Mariana segurava Inês e Afonso estava no meio, a fazer a ponte entre as duas partes da família que outrora pareciam irreconciliáveis. Depois da foto, enquanto Sofia rasgava entusiasticamente os seus presentes, Afonso puxou o pai à parte. Pai, estás feliz? Perguntou ele, observando atentamente a reação de Ricardo. Ricardo olhou para a cena à sua frente. Mariana a ajudar Sofia a desembrulhar um presente. Carolina a entrançar o cabelo de Inês. Todos a rir. Os seus olhos umedeceram-se. Mais feliz do que alguma vez pensei ser possível, Afonso respondeu ele, a sua voz carregada de emoção. Obrigado por não teres desistido de mim, de nós. Afonso abraçou o pai, sentindo anos de ressentimento e incompreensão a derreterem-se naquele momento. A noite continuou com comida, música e conversa. As crianças corriam pelo jardim com os seus novos brinquedos, enquanto os adultos partilhavam histórias, riam do passado e faziam planos para o futuro. A certa altura, Afonso deu por si sozinho, a observar a sua família recém-formada. Pensou no Afonso que tinha sido há 6 meses, amargo, determinado a arruinar o casamento do pai. Como as coisas tinham mudado. Sofia aproximou-se, sentando-se ao seu lado. Em que estás a pensar, Afonso? Ele sorriu para a sua pequena irmã. Apenas a pensar em como a vida pode mudar rapidamente. Há 6 meses eu nem sabia que existias. Agora não consigo imaginar a vida sem ti e a Inês. Sofia acenou com a cabeça, a sua expressão séria para além da sua idade. Às vezes tenho medo que seja tudo um sonho, que vou acordar e estar de volta às ruas. Afonso abraçou-a com força. Isso nunca vai acontecer, Sophie. Prometo, estamos todos aqui para ti e para a Inês. Sempre. Do outro lado do jardim, Mariana notou a troca e sentiu o coração transbordar de gratidão. Ricardo juntou-se a ela, seguindo o seu olhar. Eles são incríveis juntos, não são? Comentou ele. Mariana acenou com a cabeça. O Afonso tem sido uma bênção para as meninas. Para todos nós, na verdade. Ricardo pegou na mão de Mariana, um gesto de conforto e conexão. Lamento por tudo, Mariana. Se eu pudesse voltar atrás. Shhh, interrompeu Mariana gentilmente. Não podemos mudar o passado, Ricardo, mas podemos tirar o melhor partido do presente e do futuro. E é isso que estamos a fazer. Quando chegou a hora de cantar os parabéns, todos se reuniram à volta do bolo. O brilho das velas dançava nos seus rostos sorridentes. Sofia, no centro, olhou para cada rosto antes de soprar a chama. O
O que desejaste, querida? Perguntou Carolina, curiosa. Sofia sorriu, iluminando todo o seu rosto. Não posso contar, senão não se realiza, mas acho que já se está a realizar. Com o avançar da noite, com as crianças a dormir e os adultos a conversar em voz baixa, Afonso deu por si a refletir mais uma vez. O convite de casamento que ele pretendia usar como uma arma de vingança tinha se tornado um catalisador para a cura e a redenção. A família Pereira, outrora fragmentada e cheia de segredos, estava agora unida. Não era perfeita, ainda havia momentos de tensão, memórias dolorosas e ajustes a fazer. Mas havia também amor, perdão e, acima de tudo, esperança. Sob o céu estrelado de Lisboa, Afonso fez uma promessa silenciosa. Faria tudo ao seu alcance para proteger esta nova família, para nutrir os laços forjados através da dor e da redenção. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo, todos olhavam para a frente com otimismo. Juntos, enfrentariam o que quer que viesse, mais fortes pelas provações que tinham superado. E assim, sob as estrelas cintilantes da Califórnia, a família Pereira celebrava não só o aniversário de Sofia, mas também o nascimento de algo novo e precioso. Uma verdadeira família, unida não apenas pelo sangue, mas pelo amor, pela compreensão e pela promessa de um futuro melhor.